A paz do Senhor a todos os ouvintes. Hoje eu quero falar sobre uma doutrina que muitas igrejas colocado como regra de fé, que é a Trindade. Eu não sei de onde que as igrejas tiraram essa doutrina como base de fé a Trindade. Porque como nós vai para as escrituras, de Gênesis e Apocalipse, quando a gente vê nos livros da lei, que é o livro de Moisés, os livros de Moisés, você não vê nenhum ensinamento sobre a Trindade. Quando você vai para os livros escritos de poesias, você também não vê esse relato. Quando você vai para os livros dos profetas, dos reis, também não há esse relato. Quando na era de Jesus, quando ele veio, os ensinamentos dele, você não viu ele ensinando sobre a Trindade, não há um ensino. Os seus discípulos, os seus apóstolos, também não ensinaram nada sobre a Trindade. Então é uma regra de fé que ela é baseada, mas fora das escrituras, porque nas escrituras você não encontra em lugar nenhum, né? Colocando Jesus como Deus e o Espírito Santo, e sendo que eles não são. A Bíblia deixa bem claro, Jesus, ele é um representante de Deus, né? Com todo o poder no céu e na terra que lhe foi dado. Então, como representante, ele tem todo o poder. Não que o poder vem dele, mas que o poder vem de Deus. E a Bíblia menciona que só há um Deus. Então, essa doutrina da Trindade, ela não existe. Se nós for entrar aqui, esse vídeo vai ficar muito longo, porque há várias passagens na Bíblia que eu posso relatar, mostrar baseado nas escrituras, e se eu for relatar tudo, esse vídeo vai passar de mais de 2 ou 3 horas, com certeza, mostrando tudo na Bíblia Sagrada. Mas eu só vou querer ler agora o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 15, que está escrito aqui, assim: o Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Quer dizer que Deus vai levantar um profeta no meio de ti, de teus irmãos. Deus está falando com a casa de Israel, e vocês ouvirá ele como ouve Deus. Então é como se Deus estivesse falando. No versículo 18 está escrito, no versículo 18, no mesmo capítulo 18 está escrito: eis que suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, e porei minhas palavras na boca dele, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. Né? Então, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 15 e o versículo 18, esse profeta levantado foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi enviado, e ele fala que as palavras que foi colocado na boca dele, aonde Jesus disse: o que vê a mim, vê ao Pai, quem ouve a mim, vê ao Pai. Porque tudo que Jesus falou, tudo que Jesus ensinou, ele não ensinou de si mesmo, ele não falou de si mesmo, ele falou aquilo que o Pai enviou ele falar, aquilo que o Pai colocou na sua boca. Ele é um representante legal, que tudo que ele fez foi por Deus, aonde que ele fala: quem vê a mim, vê a Deus, porque tudo que ele fazia era de Deus, nada da vontade dele, mas tudo da vontade de Deus, né? Então, este é um profeta levantado, é filho de Deus, é um representante de Deus aqui na terra como no céu. Ele tem toda a autoridade. Nós podemos adorar. Quando nós adoramos a Jesus, na verdade não estamos adorando a Jesus, estamos adorando a Deus, porque ele é um representante de Deus. A oração não é para ele, porque ele é um representante legal, que tem toda a autoridade no céu e na terra, porque a autoridade para ele lhe foi dada. Então, o conceito da Trindade não é um conceito que não é bíblico. Muitas igrejas usam como regra de fé. Não sei de onde foi tirada, porque das escrituras sagradas não foi, porque as escrituras sagradas não mostram nenhum ensinamento sobre a Trindade. Não tem. Aqui, pelo contrário, porque se Jesus Cristo fosse Deus, como outro Deus enviaria outro Deus? Não tem como. É só ter a mente aberta e limpa e observar as escrituras, né? O que o Senhor está falando aqui no livro de Deuteronômio? Que levantará um profeta, né? E que enviarei e colocarei minhas palavras na boca dele, e tudo que ele falar vem de mim, dizendo Deus.
E quem coloca a palavra na boca de Deus? Ninguém. Então, Jesus Cristo, ele é o único caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele, porque é o caminho que Deus enviou, é o profeta que Deus enviou, é a voz de Deus, né, que é Jesus Cristo. Quem não ouvia Jesus Cristo não ouve a Deus. Quem não conhece Jesus Cristo não conhece ao Pai, né? E que nem Felipe uma vez perguntou: Senhor, né, como mostra-nos o Pai? E Jesus disse: você está tanto tempo comigo e não me conhece, né? Quem vê a mim vê ao Pai. Então, quem vê Jesus Cristo vê ao Pai. Ele é um enviado de Deus, né? Então, não devemos ser enganados por doutrinas falsas, doutrinas que não são bíblicas, né? Ensinamentos que, assim, que errado, que muitas pessoas aprendeu errado desde o começo, e por falta de examinar as escrituras e buscar o que as escrituras diz, né, sobre esta passagem, aí o que acontece? As pessoas ficam meio que perdido, né? Mas as escrituras nos relatam muito bem o que Jesus Cristo é. Em 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: porque só há um Deus. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Só há um Deus. Quantos? 3? 2? Não, aqui está dizendo: só há um Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Então, a palavra de Deus nos deixa bem claro que só há um Deus. E não só essa passagem que eu li, tem várias, que nem eu falei. Se eu for relatar, vou ficar bastante tempo, né, nesse vídeo relatando a vocês. Porque só há um Deus. E esse Deus está no céu, né? Jesus Cristo é o enviado de Deus, que Deus enviou, é o Filho unigênito de Deus, que é o caráter de Deus. Quem vê Jesus Cristo está vendo ao Pai, a Deus, é a mesma essência, mas os dois não são um, né? Porque Deus é o Pai e Jesus é o Filho. Os dois se tornam uma carne, que nem um casal, quando diz: o homem unirá com a sua mulher e ambos tornarão uma só carne. Os dois são um? Não. Então, Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o enviado de Deus, ele é o representante legal de Deus, ele tem todo o poder que lhe foi dado no céu e na terra, ele recebe nossas adorações, nossos louvor, porque quando nós adoramos a Jesus, quando nós prestamos louvor a ele, nós estamos adorando ao Pai, não a ele, porque ele é um representante legal de Deus. Que essa palavra possa ter ensinado a vocês de alguma forma sobre a doutrina da Trindade. E que Deus abençoe a todos vocês. E que Deus abençoe a todos vocês. E que assim que eu tiver oportunidade, trarei mais alguma explicação da palavra de Deus para orientar a todos nós, para que nós podemos seguir firme a caminho da salvação, né? E que Cristo nos abençoe, que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre, nos proteja de todo mal. Em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, e ela agradeça essa oportunidade para honra e glória do seu nome. Amém.